Oi, gente! Esse é o último capítulo, capítulo 12 do livro Bom Dia, Espírito Santo, que nós estamos lendo. Mas tem uma coisa, é o último capítulo, mas não é o último vídeo. Essa é a primeira parte do capítulo 12. Todos os capítulos nós temos dividido eles em duas partes. Essa é a parte 1 do capítulo 12, ou seja, você que está acompanhando parte por parte, essa é a parte 23. O próximo vídeo é o vídeo de encerramento desse livro. E ai, que festa! Eu estou muito feliz porque mesmo que a gente esteja vivendo nos dias conturbados, difíceis à beça, eu posso viver o céu na terra, o céu dentro da minha casa. E ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Ai, que inferno! Qualquer coisa que dá errado, a pessoa começa a falar, que inferno! Irmãos, nós não temos noção do que é o inferno. Por mais que possamos viver tribulações, dificuldade, passar, assim como Paulo falou, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoas esquecem que antes disso, Paulo disse que sabia o que era padecer, passar fome, mas também sabia o que era ter bonança, prosperidade. E assim seja eu e você também. Que em tudo sejamos experimentados pelo Senhor, provados sim, mas sempre aprovados. E para isso, para que você viva o céu na terra, acompanha comigo esse capítulo aqui, que nós estamos iniciando agora, que o tema é justamente esse. O céu na terra. Meus primeiros sermões, em 1974 e princípio de 1975, não tinham muito conteúdo. Eram basicamente o meu testemunho sobre a obra do Espírito Santo, de como ele se tornara tão real para mim. Naqueles dias eu realmente não tinha muito conhecimento e havia tanto para aprender. Seguindo a voz do Espírito. Durante 1975, porém, ouvi a voz inconfundível do Espírito Santo dizendo-me que estava na hora de começar a dirigir reuniões semanais em Toronto. Ele disse, siga-me, ouça minha voz e você levará muitos a Cristo. Eu então comecei, nas noites de segunda-feira, programamos uma série de cultos que continuariam a ser realizados nos 5 anos seguintes. O início foi no auditório de uma escola de primeiro grau e os ouvintes eram tantos que tivemos de mudar para um espaço maior. Centenas e centenas de pessoas compareceram. Os cultos eram totalmente dirigidos pelo Espírito Santo e eu ouvia atentamente a sua voz. As pessoas eram libertadas de vícios graves, famílias eram reunidas, tínhamos filas de cura e ouvíamos testemunhos de milagres. Mas os cultos sempre resultavam na salvação de almas. Algo aconteceu então. As pessoas começaram a receber milagres, livramento e curas, sentadas em seus lugares. Não haviam filas para a imposição de mãos. Deus começou a operar em todo o auditório, tão livremente que não havia tempo para ouvir todos os testemunhos. A imprensa começou a prestar atenção. Nas primeiras páginas do Toronto Stars, do Toronto Globe e do Mail, e outros jornais em todo o Canadá, surgiram reportagens sobre as campanhas de milagres que estávamos realizando. Em dezembro de 1976, o Globe e o Mail enviaram um repórter a um dos cultos, a fim de descrever em detalhe o que estava ocorrendo. Ele escreveu sobre as curas e testemunhos e terminou com uma declaração feita por mim. Não estou interessado em promover Benihim. Não estou e jamais estarei. Jesus é quem deve ser promovido e exaltado. Queremos ganhar almas para o Senhor Jesus. Quero ver almas, almas e almas. Vocês compreendem isso, meus amigos? Sob a manchete, a cura pela fé realmente funciona? O Toronto Stars apresentou 4 casos de pessoas curadas em nossos cultos. Ele falou sobre um trabalhador de uma fábrica da GM em Oshawa que tinha câncer na garganta. Nesta semana, depois de um exame na clínica de câncer, ele ficou sabendo que não existia mais qualquer traço da doença. Contou também
sobre a história de um caminhoneiro de Beaverton. Ele não era membro da igreja, sofria de um problema cardíaco e um leve efizema, moléstia no pulmão. Há 7 anos, sendo persuadido por amigos a comparecer em uma cruzada de cura, fui ao médico 3 dias mais tarde e ele me disse que não encontrou nada de errado, afirmou. Deus deve ter feito isso. E os médicos dele? O repórter citou um como tendo dito: olhe, há mais coisas acontecendo neste mundo do que nós temos conhecimento. As emissoras de TV começaram a apresentar documentários o que Deus estava fazendo. A Canadian Broadcasting Corporation, CBC, a Global TV e a poderosa estação independente de TV em Toronto, Canal 9, produziram especiais. Nós tínhamos o nosso próprio programa de televisão que foi apresentado no horário nobre por 1 ano e meio. Um táxi amarelo em Pittsburgh. Não foi fácil para mim deixar a cidade de Toronto em 1979. Eu tinha sido salvo, curado e tocado pelo poderoso Espírito de Deus nesta cidade. A imprensa não tinha nada além de boas notícias a informar sobre o ministério. Mas eu havia prometido seguir a orientação do Espírito de Deus. Eu sabia que ele queria que eu construísse uma igreja e estabelecesse um ministério internacional. Ele me dissera isso anos antes, em 1977. Lembro-me exatamente quando aconteceu. Eu estava em Pittsburgh, num grande táxi amarelo, quando tive uma conversa com o Espírito a esse respeito. Ele disse sobre o ministério: vai tocar o mundo. Fiquei pensando, onde será? Nova York, Los Angeles? Mas, como você sabe, o Espírito tem um método surpreendente de guiar o indivíduo. Em julho de 1978, viajei para Orlando, na Flórida, para falar com o pastor Roy Harton. Ele me contou que sua filha Suzanne estava frequentando o Evangel College em Springfield, Missouri. Como era solteiro, fiquei logo interessado. Convidei-me para passar o Natal com eles e Suzanne chegou nos feriados. Da primeira vez que a vi, o Senhor disse: essa é a sua mulher. Justamente assim. Eu senti isso. E ela também. Mas eu precisava de uma certeza e comecei a pedir sinais a Deus. Pedi provas e obtive várias. Pensei, será apenas uma coincidência? Ou Deus quer realmente que eu me case com essa jovem? Tentei então um último sinal, bem difícil. Eu estava voltando de avião para Orlando, vindo de St. Joseph, na Califórnia, no dia 1 de janeiro de 1979. Fiz uma viagem rápida para essa cidade, a fim de pregar num culto de véspera do Ano Novo. Tive uma conversa com Deus no avião. Eu disse: se ela deve ser realmente minha esposa, faça com que me diga ao nos encontrarmos: fiz uma queijada para você. Essa foi a prova mais difícil em que pude pensar. Suzanne foi me buscar no aeroporto e suas primeiras palavras foram: Benny, fiz uma queijada para você. E prosseguiu: não espere muito, nunca fiz uma queijada antes. Ficamos noivos dentro de 2 semanas e nos casamos mais tarde naquele mesmo ano. Com o passar do tempo, todos os sinais apontavam para Orlando, Flórida, como lugar em que começaríamos um ministério mundial, com apenas um punhado de pessoas. O Centro Cristão de Orlando foi inaugurado em 1983. Ele agora toca a vida de milhares de pessoas todas as semanas, além de ter uma audiência televisiva nacional. Ele não é um promotor. Para ser sincero, eu não tinha ideia do rumo que minha vida tomaria quando comecei meu relacionamento com o Espírito Santo. Tudo o que sabia é que ele era real e desejava comunhão comigo. Ele queria ser meu mestre e meu guia. Aprendi, porém, o seguinte: o Espírito Santo jamais promove a si mesmo. Ele promove Jesus. Ele jamais criará uma posição exaltada apenas para si, mas dará a honra ao Senhor. Aprendi também que o Espírito não é a fonte dos dons de Deus. É Ele quem ajuda você a receber do doador, que é Deus Pai. É Ele também que ajuda você a receber Deus Filho como Salvador e Senhor.
a sua reivindicação sobre o Espírito. Até mesmo o incrédulo sente o poder do Espírito Santo. Falei com centenas de pessoas sobre a sua experiência de conversão e muitas me disseram: alguma coisa que eu não podia explicar estava acontecendo. Eu me sentia constrangido sobre certas coisas que fazia. Era poder de condenação do Espírito. O Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, versículo 3. Há uma luta íntima quando o Espírito Santo tenta fazer com que você admita que precisa do Senhor. Essa é a razão das pessoas se sentirem tão constrangidas na presença de Deus antes de serem salvas. O Espírito é, na verdade, uma testemunha de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26. O propósito vital do Espírito é levar as pessoas a Cristo. O Espírito condena e convence. Encontrei pessoas que, ao sair de uma reunião evangélica, sentiram-se literalmente perseguidas pelo Espírito. Elas se sentiram miseráveis em seus pecados. Era como se os seus corações as estivessem puxando. O Espírito não as deixou ir até que se tivessem reconciliado com Deus através de seu Filho. Ele entrará em sua mente e apresentará a verdade das Escrituras, convencendo você da validade do Evangelho. Depois de você ter entregue o seu coração a Cristo, ele continua ali, ajudando você a dar testemunho do Senhor. O profeta Miqueias escreve: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3, versículo 8. Ele dá a você o poder para falar. De fato, é inútil tentar proclamar a palavra de Deus sem que o Espírito Santo esteja em seu interior. Ajuda-me. Quando você diz: Espírito Santo, ajuda-me a conhecer Jesus, ele não o desaponta. Ele está sempre pronto a ajudar. Ouça o que o salmista diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11. Logo a seguir ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, no versículo 12. O Espírito Santo está disposto. Talvez que você diz: ajuda-me. Toda vez que você diz: ajuda-me, ele responde: vou ajudar. Quando você diz: ensina-me, ele responde: estou pronto. E quando você diz: ajuda-me a orar, ele diz: comecemos. Ele está presente, dando-lhe o desejo de orar. Ele é quem faz nascer a vontade de falar com o Pai e o Filho. Paulo escreveu essas poderosas palavras: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Quando você canta Ele é o Senhor e diz isso com sinceridade, essa é uma prova de que o Espírito Santo está em seu interior. Ele está usando você para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor em todo o mundo. No momento em que você confessa a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, você passou no teste do Espírito. A Bíblia diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João 4, versículos 2 e 3. E também nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, no versículo 6. A sua salvação está bem no centro da obra do Espírito Santo. É, na verdade, ele quem insere você na família de Deus. Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Romanos 8, versículos 14 e 15. Esta é a maneira como você expressa isso. Baseados nele, clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora,
Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículos 15 até o 17. Entregue para adoção. O Espírito olhou você e viu um órfão. Ele disse: vou adotá-lo. Ele é seu pai. Por quê? Porque ele é o Espírito do Pai. Você se lembra da música de Dottie Rumble? Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar? Ela foi inspirada a escrever: Pai onipotente, de misericórdia e graça. É isso que o Espírito Santo é. Sem ele é impossível aproximar-se do Pai. Paulo afirma: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, versículo 18. Através de quem? Através de Jesus. Tanto judeus como gentios podem aproximar-se de Deus pelo Espírito Santo. Esta é a parte mais importante de todas. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe foi dado como uma garantia da vida eterna. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, versículos 13 e 14. Não há dúvida a respeito. O Espírito Santo está preparando você para o céu. Se está convencido de que ele habita em seu interior, você não deve então ficar duvidando se nasceu de novo. Não deve ficar na dúvida se o seu lar é no céu e jamais deverá ficar hesitante sobre o fato de ter ou não a vida eterna. Vou explicar. Se amanhã de manhã você entrar numa loja e escolher algumas roupas e um par de sapatos, mas não tiver todo o dinheiro, você vai até o gerente, combina pagar uma parte da compra e o restante na semana seguinte. O seu nome fica na nota fiscal e você leva o recibo para casa. Na outra semana vai buscar suas compras e paga o resto da dívida. Foi justamente isso que Jesus fez quando veio e lhe deu o Espírito Santo. A única diferença é que ele pagou todo o preço no Calvário. Veja o que ele diz: paguei pela sua vida, mas estou pagando também uma prestação inicial que garante que ela é minha. Ele enviou o Espírito Santo e, se você o tiver, está a caminho da glória. Quando Cristo voltar, ele vai levar você para casa. Dá até vontade de gritar de alegria. Você é um bem comprado pelo Senhor. Por esse motivo, você pode dizer na cara feia de Satanás: não toque em mim. Eu pertenço a Cristo. Não tenha medo de usar a palavra. Mande-o embora e ele fugirá de você. Você tem um Espírito Santo, um penhor da sua herança, porque ele foi dado como um pagamento adiantado. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. A seguir, ele escreveu esta maravilhosa mensagem: ele nos remiu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 14. Em vista de Cristo ter se tornado maldição, o Espírito foi dado como prometido. Aleluia! Nós encerramos assim essa primeira parte do capítulo 12. Próximo vídeo encerraremos não só o capítulo 12, mas totalmente esse livro. Espero que você esteja sendo edificado. E no início eu falei assim: você pode viver o céu na terra. Quando nós temos a certeza que temos o Espírito Santo em nós, ele que é o Espírito Consolador, ele que é o Espírito de Pai, de paz, ele que é o nosso Pai, o Espírito do Pai, do nosso Deus, e que habita em nós. Não importa aonde você está, não importa a sua situação, se você tem certeza que ele é contigo e que você já o recebeu, todo o poder do Senhor liberado no céu está sobre a tua vida também. Está sobre a tua vida para você cumprir aquilo que a gente acabou de ler agora. Olhar na cara feia de Satanás, mandá-o embora e dizer: não toque em mim, não toca na minha casa, não toca na minha saúde, não toca nos meus bens, porque o Senhor é o meu Deus.
E tudo aquilo que ele fez lá na cruz é direito meu, é direito nosso, é nossa herança. Tudo. Tem um louvor que diz, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então toma posse agora dessa palavra. Fica comigo, né? Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar o vídeo final, né? Que é a outra parte do capítulo 12. Eu tenho certeza que a gente vai fechar com chave de ouro e você vai ser tremendamente abençoado. Que a bênção do Senhor, que o Espírito Santo de Deus flua no teu interior, flua na tua casa, flua na tua família e tudo se transforme para melhor, para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Um beijo grande. Eu aguardo você no próximo vídeo e tchau!